Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema, Tempos Difíceis. Nós estamos numa série de mensagens cujo título, Tempos Difíceis. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Na quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos também em oração, a tarde da bênção. Quem sabe você não tem tido a oportunidade de ir à igreja à noite. É oportunizado a você esse horário das 15 horas às quarta-feira. Na quinta-feira, nós reunimos em células. O que seria a célula? São grupos familiares que reúnem nos lares às 20 horas para estudar a palavra de Deus e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de louvor a Deus. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei aqui, nós estamos numa série de mensagens cujo título Tempos Difíceis. E hoje queremos falar sobre o pecado, domínio de si mesmo. A pessoa que não domina a si mesma, sem domínio de si. E nós temos uma lista de pecado da qual Paulo escreve a Timóteo falando que isso é um indício forte, é uma característica forte, é uma evidência forte de que estamos caminhando para o fim. Quando a sociedade estiver recheada de pessoas com essas características. Por isso eu quero convidar você a ler ou meditar no que será posto para você meditar. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores e atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Este texto aqui mostra uma lista de pecados que caracteriza a sociedade, a corrupção do homem nos últimos dias. Parece que Paulo estava escrevendo para hoje, pleno século 21. E advertindo a Timóteo que ele deveria estar pregando sem desencorajar. Ele deveria perseverar pregando as verdades, mesmo que houvesse esse tipo de pessoa que não daria crédito à sua mensagem. A mensagem para ser uma pessoa é mudar a sua postura com relação ao seu próximo. E hoje nós queremos pensar aqui neste pecado de amantes de si mesmo. É aquela pessoa que é amante de si. São aquele indivíduo que é escravo de si. Aquela pessoa que não consegue dominar os seus vícios, as suas paixões. São pessoas que não conseguem, viver no caminho. Então, há algumas coisas que nós precisamos de pensar sobre isto. Nessa característica aqui. Primeira coisa, que este caminho leva a pessoa à ruína. Quem entra por este caminho. Segundo, que essa pessoa, ela não consegue se controlar.
Por que ela não consegue? Porque ela está sob o domínio do sistema, domínio das trevas. E nós só podemos sair dessa condição quando rendemos ao governo de Cristo, o Senhor. Paulo, ao escrever os Romanos sobre isso, precisamente no capítulo 6, verso 14, ele diz assim: vocês que estão em Cristo já não estáis debaixo do domínio da lei. Eu quero ler este verso. Ele fala assim: vocês já podem fazer o que desejam. Entretanto, as pessoas que ainda não submeteu a sua vida ao governo de Cristo, ela tem muita dificuldade. Por isso assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está falando sobre um esforço meramente humano para sair desta condição, desse impulso carnal, que a pessoa cede ao vício, cede-se à paixão, não aguenta a pressão, mas para que esta pessoa possa vencer esses impulsos, sair dessa condição, ele precisa de reconhecer o governo de Cristo sobre a sua vida. Mas nós estamos, Paulo orienta Timóteo que nos fins dos tempos, essas pessoas, elas seriam mais amantes de si. Elas não dariam crédito à verdade. Mas Paulo escreve isso a Timóteo para que ele pudesse perseverar, não desistir. Pelo contrário, Timóteo ia falar assim: não está resolvendo. A minha mensagem está tendo um efeito contrário. Como um medicamento que tem o efeito colateral. Ela é aplicado o medicamento para curar, uma infecção, ele causa outras doenças, outras problemáticas no organismo. Paulo estava dizendo: olha, fica firme, prega a palavra, seja firme, a tempo e a fora de tempo. Porque esse tipo de pessoa é característica dos finais dos tempos. Mas cumpre o seu papel de evangelista, de pregar a palavra, anunciar que não deve se praticar tais coisas. Então, quais são a justificativa destas pessoas? Eu não suportei. Eu e você que vivemos nesses dias, nós vemos N reportagens de pessoas assim: eu ouvi uma voz, e essa voz mandava eu matar, esse serial killer. Eu já assisti reportagem, você que está me assistindo nesse instante já deve ter visto inúmeras reportagens desse serial killer, que matam em série. Aí, ao ser indagado pelas autoridades, ele vai alegar assim: não, eu ouvi uma voz, não sei o que, eu fui impulsionado, isso me dava uma satisfação. Há aqueles casos de pessoas que são maníaco sexual. Mas eu não estou falando dessas duas categorias aqui, porque essas naturalmente são censuradas pela sociedade. Mas há muitos viés de pessoas que elas são obstinadas, elas são obcecadas por uma coisa que, quer queira, quer não, elas vão. Às vezes, no crivo da sociedade, isso passa desapercebido. Mas no crivo da peneira de Deus, da análise de Deus, nos olhos escrutinador do Deus Todo-Poderoso, estes pecados e outros que são cometidos da pessoa que é amante de si, aquele que quer fazer valer a sua vontade, é tão grotesco quanto aquele que mata em série, é tão grotesco quanto aquele que comete pecado sexual em série, que mata suas vítimas, que faz essas coisas, que estupra, que faz esses pecados que nós entendemos. Mas há pessoas hoje que mantêm relação com o animal, tem pessoas que
que ela defende que o que importa é ser feliz, não interessa, em detrimento do sofrimento da lei, não quer saber. E isto é uma característica dos tempos do fim. Então a palavra foi colocada, Timóteo, não desiste. Continua anunciando, pregando, falando do reino de Deus, que as pessoas não podem viver dessa maneira. Elas precisam de portar, de submeter a sua vida ao reino de Cristo. E ela terá a capacidade de vencer esses vícios, vencer essas paixões, vencer esses impulsos. Ela não pode. Então a pessoa que quer sair desta condição, eu não estou aqui simplesmente apontando esses viés da sociedade corrompida, mas eu estou mostrando aqui que há uma saída. Paulo, ao escrever o Romano, como eu disse aqui no verso que eu li aqui, Romanos 6:14, que vai dizer que aquela pessoa que submeteu ao Cristo, assim, o pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça de Deus. Há uma graça, um poder, há uma virtude que o homem pode converter o seu caminho. Se ele está andando no caminho oposto à vontade de Deus, ele pode tomar o caminho oposto, andar em direção à vontade de Deus. E a vontade de Deus que nós estamos colocando aqui é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, os esforços humanos, tanto social, para mudar, que há alguns defensores de que a cultura haveria de mudar o comportamento do homem, o homem sendo mais educado, o homem mas o homem às vezes tem demonstrado totalmente contrário. E até mesmo essas pessoas que são defensoras da evolução no aspecto de espiritual, está encarnando em uma, encarnando em outra, nós vamos ver que essa teoria da reencarnação também é uma falácia, porque fosse assim, o homem já estava bem melhor do que na sua era primitiva, mas ele está cometendo pecados tão bárbaros quanto na sua era primitiva. Ou seja, não houve evolução. Então, o Evangelho mostra que isto seria o que aconteceria, porque os homens afastariam, ignorariam o Deus, o ensinamento do Evangelho. Eu estou aqui para te dizer que há um caminho para refazer. É quando nós submetemos a nossa vida ao governo de Deus Todo-Poderoso. Esse tempo difícil que nós estamos falando, nós vamos encontrar essas pessoas na nossa rede de relação, lá no trabalho, na escola, lá na empresa, aonde quer que estamos atuando, nós vamos encontrar um número excessivo dessas pessoas. E isto é uma evidência clara de que Jesus está voltando para buscar um povo zeloso e de boas obras, como está escrito em Filipenses. Eu e você precisamos de buscar a graça deste Deus, para que nós não sejamos guiados por esses impulsos, mas ser guiados pelo Espírito de Deus que nos conduz à vida. Os amantes de si mesmo, que Paulo fala aqui, as pessoas que não sem domínio de si, elas vão dizer, olha, eu segui o meu coração, eu segui a minha vontade, eu não tive controle. E realmente eu concordo que elas não tiveram e não terão, se não submeter a sua vida ao domínio da graça do Deus Todo-Poderoso, que nos capacita a vencer, não viver para nós, mas viver por aquele que nos chamou, da qual eu quero finalizar lendo aqui na carta de João, na primeira carta, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. No Evangelho está escrito, 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. Agora na primeira carta de João 3,16 está dizendo, se Cristo deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Este é o ensinamento, este é o caminho. Paulo diz assim que no tempo do tempo do fim, haveria tempos difíceis,
E esse tempo difícil, esse tipo de pessoa, a sociedade está corrompida, mas isso é um indício forte de que Jesus está voltando. Cabe a mim e a você pautar a nossa vida no caminho de Deus. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, ser conosco, nos ajuda a vencer, Senhor, as inclinações da carne e que nós possamos submeter ao governo do Senhor, permitir que o Senhor dirija a nossa vida, para que possamos, Senhor, refletir a glória do Senhor em meio a uma geração corrupta, Senhor, uma geração corrompida. Que nós possamos ser como luzeiros, com a graça do Senhor. É possível, nós cremos. Ajuda esse telespectador, dando a ele a força, a graça da parte do Senhor. É a minha oração a Ti, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.